Senadora Gleice, hoje é uma data muito importante para a história do Brasil, 52 anos do golpe militar, nada a se comemorar em relação a essa data, mas muito sim a se celebrar na trajetória do país nesses 52 anos, sobretudo a partir da redemocratização. Se pudéssemos sintetizar essa trajetória histórica, nós poderíamos dividir esse período do país em 3 grandes momentos. O primeiro momento, claro, a conquista da democracia, quando o povo brasileiro conseguiu, com a sua luta e a participação de muitos, a volta da democracia, o direito ao voto direto para presidente, toda a história que nós conhecemos. Conquistada a democracia, o país alcançou outro grande avanço, que foi a estabilidade econômica, que Vossa Excelência não tem a grandeza de reconhecer, construída no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Itamar Franco, com o Plano Real. O Brasil tinha um cadastro sujo, para fazer uma linguagem muito popular. Nós estávamos negativados em todos os cadastros internos e externos, e foi graças ao Plano Real que se conseguiu essa estabilidade econômica, estabilidade fiscal, preparando um terreno para que um outro momento importante, e aí diferentemente de Vossa Excelência, que não tem a grandeza de reconhecer os aspectos extremamente positivos do governo Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real, eu não tenho dificuldade de reconhecer os avanços sociais do governo do presidente Lula, que foram importantes para o Brasil e ainda são importantes. Mas para que esses avanços sociais fossem possíveis, foi preciso um trabalho anterior. Eu acho lastimável ver, ainda a essa altura dos acontecimentos, com tudo que está acontecendo no Brasil, a linha do discurso que Vossa Excelência faz, como se o Brasil não tivesse sido descoberto nesses últimos 13 anos. Não. Nos últimos 13 anos, alguns acertos que, repito e insisto, não tenho dificuldade de reconhecer, tenho alegria de aplaudir, e muitos erros, porque é assim, e será sempre assim. Homens, mulheres, governos acertam e erram, e ao seu tempo, ao seu modo, contribuem, diante de suas circunstâncias, para os avanços do Brasil. Então, retirar do presidente Fernando Henrique Cardoso, e não dele, da pessoa dele, que isso não é patrimônio de uma pessoa, isso é da nação brasileira, é conquista de um povo. Estas conquistas que possibilitaram os avanços sociais que foram verificados no governo do presidente Lula, é uma profunda injustiça. É talvez um gesto de pequenez política, que não contribui para esse momento. O que nós estamos tentando fazer é virar a página do terceiro momento. Então, me reportei estabilidade política com a democracia, estabilidade econômica com o Plano Real, ampliação de avanços sociais, porque não pode deixar de ser lembrado que todos os programas da rede de proteção social começaram ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e, inegavelmente, o presidente Lula teve méritos de não apenas consolidar, mas expandir estes programas, e nós reconhecemos isso. Quando Vossa Excelência fala, por exemplo, do aumento da Previdência Social, do número de segurados, me faz lembrar, e o senador Paim, que nos preside nesse instante, estava lá conosco, na Assembleia Nacional Constituinte, que eu fui, senadora Gleice, o autor do dispositivo da Constituição que provocou mais transformação na vida dos pobres do Brasil, muito mais do que o Bolsa Família, porque eu fui o responsável por escrever na Constituição brasileira, porque a emenda foi de minha autoria, a garantia do pagamento de um salário mínimo para todos os trabalhadores rurais desse Brasil, que até então recebiam apenas meio salário mínimo de aposentadoria. Além de garantir o pagamento do salário mínimo, que provocou uma transformação completa no meio rural do país inteiro, garanti com minha iniciativa parlamentar de constituinte que fui, a redução da idade limite para a aposentadoria dos homens e das mulheres que trabalham no campo. Se olharmos para a importância da Bolsa Família cotejada, comparada com a importância do que representa hoje a aposentadoria rural do Brasil,
pode ter certeza que essa minha iniciativa, chancelada pelos constituintes de 88, tiveram um efeito econômico e social muito mais profundo e benéfico do que a própria Bolsa Família, que tem seus méritos. Acontece que nós não estamos vivendo no passado, nós estamos vivendo no presente. Estamos aqui fazendo referência a uma data histórica que não há de ser comemorada, o golpe militar, mas o Brasil de hoje não é mais o Brasil que Vossa Excelência relata. E não há mais nada que atinja o direito do trabalhador do que o desemprego. Que direito tem um trabalhador desempregado? Nenhum. Então, nada mais atinge, ataca, fere o direito dos trabalhadores do que o desemprego. E Vossa Excelência faz sempre referências ao governo Fernando Henrique, que viveu outras circunstâncias, que era outro momento histórico e que cumpriu a sua prioridade, que era combater a inflação, senadora Gleice. Porque se perdurasse aquele quadro inflacionário de hiperinflação no Brasil, o país não teria condições de lançar as bases para outros avanços que governos que sucederam, já por mim reconhecidos, conseguiram alcançar. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, sua equipe e o povo brasileiro tinham como prioridade número 1 acabar a inflação, que é a maior penalização que o trabalhador pode ter. Não há nada que castigue mais e penalize mais um assalariado do que a inflação. E era esta a prioridade do momento. E essa prioridade foi alcançada. O Brasil teve o seu cadastro limpo, com todas as medidas que foram adotadas, e se pavimentou um caminho de avanços. E não reconhecer isso não contribui para o momento que nós estamos vivendo de profunda crise, onde todos nós temos responsabilidades de apontar saídas, porque quem está pagando o preço dessa crise é o povo brasileiro. Essa que é a grande verdade. Uma economia esfacelada, uma economia que foi de forma proposital atacada. Então, quando se refere às eleições de 2014, também é inegável que, para manter esse projeto político, o governo fez um conjunto de medidas que não poderiam ter sido feitas, errou. E falta, desculpe a franqueza da expressão, humildade de dizer erramos e as consequências dos erros estão aqui. E quem é que está pagando? São os partidos políticos, os mandatários? Não, é o povo brasileiro. Quem está pagando é a nação brasileira, é a nossa gente que está sofrendo, que está no desemprego com a inflação ou mesmo ameaçada de desemprego, e não há sequer uma palavra de dizer, puxa vida, erramos. Acertamos durante algum tempo, mas erramos. E o que é grave é que o erro cometido, e eu concluo, diante da tolerância de Vossa Excelência, está corroendo, está destruindo aquela segunda conquista da estabilidade econômica. E não satisfeitos em corroer a estabilidade econômica conquistada pelo povo brasileiro, a postura equivocada de confronto da Presidente da República, que, impedida de ir às ruas, transforma o Palácio do Planalto em palanque, ameaça agora também a conquista da democracia. É por isso que eu tenho feito o apelo que possamos agilizar o processo de impeachment e, qualquer que seja o resultado, tenhamos um ponto de entendimento em nome da sociedade brasileira, do nosso povo, que não vai viver em confronto eterno, que não vai viver em disputa permanente, para que nós possamos compreender que há uma consequência muito danosa na vida das pessoas. Os municípios quebrados já não conseguem mais cumprir suas obrigações. Por quê? Porque, simplesmente para ganhar a eleição de 2014, que Vossa Excelência reconhece uma vitória apertada, e só foi ganha com o conjunto de inverdades, de mentiras que foram ditas durante a campanha eleitoral, porque, do contrário, se tivéssemos o conhecimento pleno da realidade, que já era do conhecimento da presidente Dilma, o povo brasileiro, que foi iludido na sua boa-fé, foi enganado, teria votado de outra maneira. Então, que nós possamos entender que conquistamos a democracia, é um marco histórico. Conquistamos a estabilidade econômica, outro marco histórico. Conquistamos avanços sociais, outro marco histórico. Mas agora estamos na derrocada econômica, fruto dos erros que foram cometidos. E esses erros precisam ser consertados, porque quem paga a conta é o trabalhador com a volta da inflação, com a volta do desemprego. E não será com
as medidas populistas que foram adotadas nos últimos 2, 3 anos, que nós vamos ter a retomada do desenvolvimento da economia. É preciso 2 pontos, ao meu ver, para que nós tenhamos capacidade de olhar o futuro do Brasil a curto e médio prazo. Em primeiro lugar, de fato, um ajuste fiscal, uma responsabilidade no gasto público para que a sociedade não seja obrigada a pagar cada vez mais impostos por um governo perdulário que não se planeja, que gasta mal, que gasta de maneira ineficiente e ninguém aguenta mais pagar impostos. E até aqui toda solução apresentada pelo governo da presidente Dilma tem sido somente no aumento da carga tributária, e a caixa d'água tem que olhar a entrada da receita, mas também a saída da despesa. O orçamento público, eu faço uma figura de linguagem, é uma caixa d'água, onde você tem a entrada com a arrecadação e a saída com a despesa. Não pode só querer aumentar a entrada e não controlar a despesa minimamente de uma máquina pública inchada, de tudo aquilo que já se falou. E outro ponto que teremos que enfrentar é a modernização da nossa economia para tornar o Brasil um país mais produtivo, mais competitivo. Ao contrário do que aconteceu na Coreia, onde à medida que crescia a escolaridade do povo coreano, crescia junto à produtividade da economia coreana, no Brasil, graças a Deus, cresceu a escolaridade, mas infelizmente a produtividade da nossa economia continuou no mesmo patamar. Esse é um desafio que precisa ser enfrentado. Então, que se tivéssemos grandeza de reconhecer conquistas históricas nessa data simbólica do Brasil, talvez o nosso entendimento ficasse mais fácil. Mas enquanto ficar esse discurso míope, esse discurso de quem não quer enxergar a realidade, de quem acha que descobriu o Brasil nesses últimos 13, 14 anos e que não tem, perdoe-me mais uma vez para concluir a expressão, a grandeza política de reconhecer que acertos foram praticados em governos pretéritos, assim como erros também, e que erros e acertos também foram praticados no atual governo, seguramente nós faremos uma discussão que não leva a nada, porque aí terá a velha postura maniqueísta do bem e do mal, e não será com essa postura que o Brasil vai sair dessas dificuldades provocadas, trazidas e acarretadas pelos equívocos, pelos erros do governo da presidente Dilma Rousseff do PT.